para o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, os Estados Unidos estão dando tiro no pé ao perseguir cientistas. Está lá no ICL Notícias. Vamos lá, meus caros, minhas caras, para a gente não perder nenhuma informação. O presidente do SBPC e ex-ministro da Educação analisa os ataques de Trump à ciência e aos pesquisadores. Vamos lá. Reportagem aí da Bia Abramo, uma grande jornalista, aliás. Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, não tem dúvida, a perseguição dos Estados Unidos a cientistas e pesquisadores que pensam fora da cartilha conservadora terá impacto na produção científica global. O professor e ex-ministro da Educação adverte: um país que rompe com tudo isso, evidentemente, está dando um tiro no pé. Os sinais têm sido claros. Na semana passada, um pesquisador francês teve a entrada recusada nos Estados Unidos por ter expressado uma opinião pessoal sobre a política americana em relação à pesquisa científica. Na sexta-feira, dia 21, foi a vez do brasileiro Rodrigo Nogueira, especialista em inteligência artificial, que teve o seu visto negado para entrar nos Estados Unidos, onde daria uma palestra na Universidade de Harvard no dia 18 de abril. O ICL Notícias conversou com Janine Ribeiro para entender que entraves esse tipo de atitude do governo Donald Trump podem trazer à produção científica brasileira e global, ainda que os casos ainda sejam pontuais, são preocupantes na avaliação do presidente do SBPC. ICL Notícias pergunta: que tipo de prejuízo esse clima de perseguição, terror e cerceamento pode trazer para a ciência brasileira? Renato Janine Ribeiro responde: isso traz muito prejuízo à ciência brasileira na medida em que os Estados Unidos são um país muito poderoso na área científica, muito forte. A cooperação com eles é importante. E o que está acontecendo? Já tivemos casos de cientistas que não puderam entrar em território americano porque, por exemplo, trabalham em aquecimento climático. Isso entrou nas coisas que o Trump não quer nem ouvir falar, então isso está impedindo o nosso contato. Mas o prejuízo principal é mesmo na ciência em geral e, sobretudo, para a produção científica dos próprios Estados Unidos. E isso terá impacto na produção científica global se a gente levar em conta que o desenvolvimento econômico é cada vez mais focado em ciência, na importância da ciência. Então, é claro que um país que rompe com as questões essenciais da ciência atual, como o aquecimento climático, a poluição, a transição energética, que inclui o carro elétrico, um país que rompe com tudo isso, evidentemente, está dando um tiro no pé. É o que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento. Então, essa questão está ficando muito delicada e o prejuízo para os americanos será grande. Tem uma coisa paradoxal, que é o fato do principal apoiador de Trump, o principal parceiro de Trump é agora justamente o Elon Musk, que desenvolveu seu principal negócio de carro elétrico, a Tesla, e é justamente esse um dos focos da raiva, do ódio do presidente Donald Trump. O que a gente pode ver é que a China está investindo pesado na ciência para o desenvolvimento e os Estados Unidos estão desestimulando a ciência. A China está na frente de Trump, que está eliminando vários setores da ciência que são muito importantes. Isso vai ter um custo grande para os Estados Unidos. Cadê os superchats, hein, gente? Cadê as contribuições, turma? A live depende disso para sobreviver, tá, gente? Vamos lá contribuir, que é muito importante. Uma das razões para a academia americana ser tão prolífica e produtiva é a quantidade de imigrantes de toda a parte do mundo que estão nas universidades de ponta. Como as políticas antimigratórias podem afetar a produção científica dos Estados Unidos? Pergunta a Bia Abramo para o Renato Janine Ribeiro. Realmente as políticas de imigração foram muito fortes para os Estados Unidos se desenvolverem. Eles ganharam muito com a expulsão de cientistas judeus da Alemanha nazista, quase um século atrás, e agora a situação vira pelo avesso. A comparação é evidente com o que aconteceu na Alemanha, como o país que exportou, que expulsou os cientistas, e com os Estados Unidos como o país que os acolheu e ainda acolhe, e com isso cresceu muito cientificamente. Vários têm defendido no Brasil que a gente se torne uma terra do acolhimento para os cientistas americanos, que não tenham mais lugar lá. Claro que não basta o Brasil receber cientistas para ter desenvolvimento comparável aos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Depende de muito mais coisa, mas isso é complicado.
Universidade nos Estados Unidos se beneficiou da imigração. A academia é, tradicionalmente, um lugar de resistência e diversidade. Desde que tomou posse, Trump está atacando a chamada cultura woke, as ações por diversidade, etc. Será que veremos ao longo dos anos Trump uma fuga dos cérebros dos Estados Unidos? E qual seria a alternativa? A China? Pelo visto, vários cérebros terão que deixar os Estados Unidos, e não necessariamente por perseguição pessoal, mas porque o governo vai desinvestir em áreas de ponta de pesquisa científica, como as que mencionei. A questão da transição energética e da biodiversidade, o uso de produtos de biodiversidade para a saúde, inclusive para as vacinas. Aparentemente, os Estados Unidos vão perder posição nisso tudo. Esses cientistas, irem para a China, hoje não parece muito provável. A China é um país que tem investido muito na ciência, mas em termos culturais está muito diferente dos Estados Unidos e não podemos esquecer que existe um conflito grande. Os Estados Unidos estão muito preocupados com o avanço da China em diversas áreas, então estão fazendo tudo possível contra a China. Isso não é coisa que começou com Trump. O Biden fez muito disso nos últimos anos, inclusive ameaçando um conflito de guerra por conta de Taiwan ou de Hong Kong. De qualquer forma, o fato é que eu não vejo muita possibilidade de irem para a China. Eu penso que o destino principal dos cientistas americanos, que não se sintam confortáveis com o Trump, será não o Brasil, mas a Europa. A União Europeia está também levantando essa possibilidade. E aí a Bia Abramo, que é uma repórter experiente, escreveu um artigo também sobre a questão europeia. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho, meus caros. Europa, escreve ela aqui, cada dia pior. Há muito que a Europa avalia mal o seu poder de retórica que adotou sobre a guerra. Vamos entender aqui direitinho. A conversa telefônica entre Trump e Putin consagrou de novo a Rússia como grande potência. Esta foi talvez a mais relevante consequência da conversa, mas houve outras. E entre as outras está a Europa, que sai dali como a derrotada. O que não deixa de ser verdadeiramente espantoso. Na verdade, sempre foram os Estados Unidos a querer expandir a OTAN até a fronteira da Rússia. Agora são os primeiros a querer sair do atoleiro em que a guerra se transformou, deixando a Europa sozinha e desorientada. Os diplomatas adoram a frase sobre o poder de se estar à mesa das negociações. Quem não está à mesa está no menu, dizem. É claro que não é assim, mas a frase é um belo efeito: comer ou ser comido. Para os chamados realistas, essa é a triste realidade de um mundo dominado pelo interesse e pela força. No mundo hobbesiano da guerra, de todos contra todos, não é assim. No mundo da política internacional, os mais maquiavélicos, aqueles que acham que só a força e o poder contam, são frequentemente os mais ingênuos. O direito internacional e a justiça são muito mais fortes do que alguns pensam. É certo que a Europa acha que foi apunhalada pelas costas. É certo que a Europa sai mal de tudo isso. Mas os Estados Unidos não saem melhor. Vai ser difícil voltar a acreditar na sua palavra e na sua liderança. A OTAN está enfraquecida, o poder irradiante dos Estados Unidos diminuiu e o dito mundo ocidental ficou mais fraco. Fora desse mundo é o júbilo. O novo secretário de Estado americano diz que o mundo está mais multipolar. Ele tem toda a razão. A partir daqui, nada vai melhorar para a Europa, só piorará a cada dia que passa. Em primeiro lugar, julgo que agora é claro que os Estados Unidos não darão nenhuma garantia de paz à Ucrânia, que, perdoe insistir nesse ponto, arrastaram a Europa para tudo isso quando insistiram em 2008 na adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN. Em segundo lugar, a ideia europeia de mandar tropas para a Ucrânia para garantir a paz esbarrará na inflexibilidade da Rússia, que não assinará nenhum acordo de paz nessa condição. Terceiro, parece indiscutível que Trump e Putin têm visões diferentes quanto à urgência da paz. O primeiro quer uma paz imediata, o segundo acha que o tempo joga a seu favor. E, finalmente, em quarto lugar, considerando os diferentes interesses para os diferentes atores, eu julgo que estamos longe de um tratado de paz. O melhor que se poderia alcançar, na minha opinião, será um cessar-fogo
ou um congelamento do conflito, mas o conflito congelado não é paz, é ainda um conflito, embora latente e implícito, um conflito em potência e, pior ainda, um conflito em potência que será ainda mais perigoso com a escalada da nova política europeia de corrida aos armamentos. O outro lado fará a mesma coisa. Há muito que a Europa avalia mal o seu poder de retórica que adotou sobre a guerra. Condenar a Rússia pela invasão foi o correto, e as sanções econômicas também, com exceção daquelas que se estenderam ao desporto e à cultura. Mas pensar que a economia russa iria colapsar, que a Ucrânia seria capaz de derrotar a Rússia e que poderíamos transformar uma potência nuclear num par internacional para sempre, já me pareceu uma completa falta de juízo estratégico. A concentração do discurso de guerra na demonização da liderança russa também não ajudou em nada. Quando os Estados Unidos se recusaram a dar garantias de segurança à Ucrânia, estão apenas a dar sequência àquilo que sempre pareceu claro: aquela guerra não faz parte dos seus interesses estratégicos. Para os russos, sim, esta guerra é estratégica e vital, também o é para ucranianos que lutam pelo seu país. Mas o mesmo não pode se dizer dos Estados Unidos, que agora decidem abandonar o barco. Com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de interesse na negociação da paz, a Europa poderia ter se preparado melhor para esse momento. Desta vez os realistas têm razão. Naquela chamada telefônica, a Europa foi a vítima da conversa. Baita texto aí da querida Bia Abramo. E é isso aí, a Europa está cada dia pior, meus caros. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.